Diferente do que a maioria pensa, você não exerce a influência para que os outros façam o que você quer. A influência é usar a comunicação associada a ferramentas para que você possa exercer, em maior ou menor medida, a liderança na sua função. Seja você um líder com pessoas na sua hierarquia, seja você um funcionário que precisa liderar as suas próprias ações. Fique comigo até o final desse vídeo que você vai aprender como a influência pode acelerar o crescimento da sua carreira e aumentar a sua chance de ser promovido. Eu sou Gil, estrategista de carreira e desenvolvimento profissional, e eu te ajudo a ser promovido no mundo corporativo. A influência, pessoal, é um processo que depende de como você se move dentro da organização e de como as pessoas percebem isso, percebem como você se entrega, como você entrega os resultados, quais são as relações que você constrói, como que você sustenta decisões que elas acabam sendo coletivas e você compartilha essa decisão com o seu chefe, com o seu time, seja você um colaborador individual, né, um funcionário individual. Então o processo ele funciona quando você começa a enxergar o que está por trás das coisas. Basicamente das reações das pessoas, das dinâmicas que moldam ali o ambiente. E aqui vai entrar a primeira habilidade que compõe a influência, que é a leitura da organização. Então a leitura da organização é você olhar para a estrutura que você vê, que é a estrutura organizacional, o gerente, o diretor, o time dele, os seus supervisores, os seus funcionários analistas, ali, engenheiros, etc. Isso é o que você vê, você consegue ver lá no sistema, você consegue, as pessoas normalmente divulgam, né? Ela fala, aqui é a estrutura organizacional, assim, assim, assado. Isso é o que você vê. O que você não vê é as pessoas que estão ali toda aquela estrutura que você está vendo. Às vezes você tem uma pessoa de uma área, às vezes você tem uma pessoa de outra área e essas pessoas se conversam. E uma influencia na decisão da outra. Ou às vezes você tem um funcionário aqui, colaborador de uma área com outro funcionário que influencia o gerente. Às vezes o cara tem muitos anos de empresa e ele influencia um gerente de outra área, entende? Isso é importante porque você está lendo a organização. Você começa a perceber que decisões elas não são tomadas assim unilateralmente. Uma pessoa não chega e vai, nossa, vou decidir isso aqui. Principalmente quando é uma promoção importante, de um cargo já mais alto, etc. Isso não é feito sozinho. O cara chega, não vou promover esse cara aqui só por isso, né? As pessoas têm que comprar a sua promoção. E às vezes, muitas vezes, é essa rede invisível que vai comprar isso. E aí é por isso que é importante você saber ler a organização. E quando eu falo ler a organização, não é somente essa estrutura organizacional, é você ler as pessoas também, é interpretar o humor delas, as tensões, as preferências, os interesses, as motivações, para você começar a criar conexão com essas pessoas, no sentido de elas se sentirem que fazem parte do seu mundo, né? Então, essa compreensão, ela vai evitar que você, por exemplo, proponha algo no momento errado, para a pessoa errada ou da forma errada. Então, pense nisso. Sua promoção ela não depende exclusivamente do seu chefe comprar o seu trabalho, mas também de outras lideranças endossarem você como um profissional. A segunda habilidade ela aparece quando você entende que não existe influência se você não souber lidar com pessoas, mesmo que em um menor grau possível. Quando você está num cargo técnico e às vezes você não necessariamente precisa ser líder ali por obrigação, digamos assim. Eu vou colocar dessa maneira, mas mais ou menos assim que funciona. Então, essa habilidade ela se apoia na percepção que as pessoas têm sobre você e sobre o seu resultado. Seja ele sozinho, seja ele só o seu resultado, ou seja ele em conjunto, que é o do seu time mais o seu resultado. Por isso que é importante que você dê visibilidade para o seu trabalho ou o da sua equipe. Então, qual que é a habilidade que a gente está falando aqui? É a promoção de equipe. Ah, mas isso não é uma habilidade. Porque tem gente que não sabe fazer. Então, quando a gente olha para pessoas que não sabem promover a sua equipe ou promover o seu próprio trabalho, você tem uma pessoa que está completamente em desvantagem no processo de promoção, num processo específico para buscar realmente um desenvolvimento, né? E não é querendo aparecer ou se autopromover, apesar de que a autopromoção ela é importante, você precisa vender o seu trabalho. Mas você precisa conectar não só a venda do seu trabalho, mas também com as prioridades da organização e mostrar o impacto e o valor gerado desse trabalho que você vem realizando, seja ele numa equipe, você liderando uma equipe, ou seja ele você sendo liderado, mas que faça parte do todo. E aí você vai mostrar os seus impactos, você vai mostrar
seus resultados, a clareza das informações precisa estar ali também, para que as decisões sejam tomadas. As discussões que eventualmente ocorrem sejam embasadas, né? E ali as pessoas gravitem ao seu redor, né? Para que, o que eu falo isso? Para que elas te ajudem também a vender o seu trabalho, vender o trabalho não só o seu, mas da equipe como um todo. Isso ajuda o desenvolvimento da equipe, ajuda a equipe a crescer, ajuda a motivação das pessoas, ajuda ali, porque elas estão se promovendo, elas estão vendo que o trabalho delas está ganhando visibilidade e elas empolgam com isso. Olha, o fulano está vendo o seu trabalho, isso é importante, isso é bom para o seu desenvolvimento, vamos fazer você ser mais visível, certo? Então, nesse sentido aqui, a promoção da equipe é um meio de você começar também a criar essa influência nas pessoas em geral, para que vocês em comum acordo cheguem nos resultados que a organização deseja. E uma das coisas que é possível fazer com a promoção de equipe é reconhecimento. Reconhecimento para todas as pessoas, reconhecimento no individual, eventualmente numa reunião de time você reconhecer o bom trabalho daquela pessoa, reconhecimento no sistema, né? Muitas empresas têm um reconhecimento de sistema, que você vai lá e reconhece a pessoa no sistema e o chefe dela consegue ver. Então, isso é extremamente importante. E o reconhecimento em valor monetário, isso tem também, que são recompensas que as empresas dão para as pessoas que performam bem no trabalho. Então, a promoção de equipe é extremamente importante para que você exerça a influência e cresça no caminho para construir a sua promoção e que as pessoas comecem a confiar em você, que é a construção da terceira habilidade, que é mobilizar as pessoas, né, construindo confiança. Sem confiança, você não consegue influenciar absolutamente ninguém. Tudo vira uma disputa, tudo vira uma guerra mesmo, um cabo de guerra. As pessoas puxando ali de um lado, cada um querendo resolver o seu, digamos assim, e não querem resolver o problema. E a confiança ela não nasce da noite para o dia, ela nasce com transparência, ela nasce com coerência e ela nasce com reciprocidade. E aí, o que é a transparência? É você dizer a verdade, né? Às vezes é mais fácil omitir, né? E na realidade é sempre melhor dizer a verdade. Manter a consistência entre o que você promete e o que você entrega, ou seja, fazer o que você fala e admitir limites quando for necessário. Então, basicamente, a reciprocidade é você dar informações que sejam possíveis de serem dadas e as pessoas criarem essa confiança em você. Porque essas informações, às vezes, elas estão retidas, né? E quando você compartilha informações com as pessoas que, tecnicamente, elas entendem que aquilo ali é algo de confiança, é algo, nossa, estou sabendo isso de confiança, elas sentem que elas podem confiar em você também, certo? É basicamente isso que é a reciprocidade. E aí você cria uma maneira e uma estabilidade onde as pessoas não precisam ficar adivinhando as suas intenções. Quando existe a confiança, você consegue entrar em temas que são difíceis sem que a conversa ela fique confusa e as pessoas saiam, né, sem saber o que fazer. Você, na realidade, é justamente o oposto, né? Você deixa todo mundo ali estável, todo mundo sabe o que precisa ser feito e como precisa entregar, tá? Você vai conseguir influenciar muito mais as pessoas quando você criar essa base da confiança. E, mais uma vez, né, a influência ela só é capaz de ser feita entre pessoas. Não tem como você fazer uma influência entre você e um computador. Não tem jeito. Você vai influenciar uma pessoa para fazer o que você gostaria, né, que fosse feito. E aí, qual que é a quarta habilidade? Né? É a conexão com as pessoas. Formar uma rede de apoio de contatos para você expandir o seu alcance e ampliar a sua visão também, porque você vai ter pessoas com visões diferentes e experiências diferentes e vai fortalecer a sua base de apoio. Ou seja, quando você precisar de alguém para endossar as coisas, quando você precisar de informações ou saber o que as pessoas estão fazendo, se tem projeto em outra área, se não tem projeto em outra área, o que pode ser desenvolvido, o que não pode, você vai ter base, você vai ter pessoas ali que vão
te dar, trazer essa informação às vezes que você não tem, entende? Então por isso que criar essa rede de contatos é extremamente importante para que você aumente a sua influência. Sua influência ela cresce quando você tem uma rede de contato onde as pessoas já confiam entre si, elas já têm uma confiança construída entre si, certo? E quanto mais presente você está nessas relações, mais natural se torna essas pessoas começarem a convidar vocês para compartilhar ideia, para apoiar a iniciativa, saber se tem projeto, se tem cargo, se não tem, entende? Então, essa rede de apoio é extremamente interessante e forte para você continuar trabalhando a influência. Então, essas 4 habilidades aqui, né? Ler o contexto da empresa, dar visibilidade no trabalho, construir a confiança e criar a sua rede de contatos, mobilizando as suas redes de contatos, elas vão se tornar completas quando você aprende a ajustar a forma como você comunica em todos esses contextos aqui. E existem, na minha visão, 3 caminhos para você poder fazer isso, né? Comunicar isso. Através de uma argumentação lógica, através de uma base de dados e análise, e através de um apelo emocional. O que é cada um? A base de argumentação lógica não tem muito o que explicar. Você vai trazer argumentos que têm começo, meio e fim. A base de dados, você vai trazer dados que apoiem as suas informações, porque isso aumenta a sua confiança. E o apelo emocional são pessoas que têm o mesmo valor que você tem. Compartilha, às vezes até da mesma crença. Isso são a conexão humana se formando, certo? Então, essas são as abordagens que você possui. E aqui, quando você cria uma maneira de navegar entre essas abordagens, você se torna uma pessoa mais flexível e você começa a saber como utilizar cada uma delas. Se você quiser ser promovido, a influência é uma habilidade que você precisa construir. E existem outras habilidades que suportam a influência quando você está buscando essa promoção, que são verdadeiras ferramentas que fazem você acelerar em meses ou até mesmo anos a sua carreira. Nesse canal eu fiz um vídeo onde eu falo quais são essas habilidades e como você pode desenvolver elas no seu dia a dia. Eu vou deixar o link na descrição para você assistir logo depois desse aqui. E como eu disse, a influência ela não vai ser uma combinação de tudo aquilo, né? Argumentação de dados, argumentação lógica, base de dados ou apelo emocional. A influência ela vai ser uma forma de você navegar entre esses diferentes estilos. Nem sempre uma pessoa vai precisar de uma linha de argumentação totalmente perfeita. Nem sempre uma pessoa vai precisar de muita técnica, de você trazer muito contexto técnico. Às vezes você também não precisa trazer dados, a pessoa não quer ver o dado bruto, ela quer ver o resultado. Então, né, não tem necessidade. Às vezes também não precisa trazer valores ali, porque não é isso que você está buscando. Você não quer se conectar com aquela pessoa, você precisa daquela pessoa e você sabe que aquela pessoa basicamente utiliza dados para poder tomar uma decisão. Então você vai levar para ela a base de dados, você não precisa trazer um apelo emocional para aquela pessoa, entende? Então quando você começa a entender a forma como você comunica, qual que é a melhor e qual você vai utilizar naquele contexto, é o ideal. Beleza? No fim, a influência ela é construída através da integridade. Não é uma manipulação, nem pressão e não é política. Apesar de que na empresa existe política e você precisa fazer política na empresa, eventualmente, para você buscar uma promoção. Pode ser que você seja promovido sem política? Pode. Vai ser mais fácil ou mais rápido? Depende. Por isso que eu falo, eu chamo na empresa a política de diplomacia corporativa, mas isso é para outro vídeo, não é para esse. Então, você precisa entender que a influência é uma habilidade que vai fazer você se mover de forma ética e alinhada com a organização que você trabalha e com os objetivos dela. E o impacto que você deseja gerar nas pessoas. Quando essas 4 habilidades dentro da influência, elas são praticadas com consistência, deixa de ser alguma coisa que você tenta ativamente ficar exercendo e passa a ser algo que você age naturalmente. Porque as pessoas, elas começam a comprar e reconhecer o seu próprio valor, você. Elas reconhecem a sua intenção
e se sentem parte do que você está propondo. Se você não me conhece, eu sou Gil, mentor e estrategista de carreiras, e eu ajudo profissionais a serem promovidos e reconhecidos no mundo corporativo. Nesse vídeo eu falei como construir a influência e usar ela para acelerar o seu processo de crescimento e eventualmente ser a escolha mais óbvia para uma promoção. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou na caixinha de perguntas do meu Instagram, o link vai estar na descrição do vídeo. E para continuar me acompanhando aqui no YouTube, onde eu trago conteúdo sobre como viver uma vida mais produtiva para ter mais resultados, auxiliando profissionais a serem promovidos e reconhecidos no mundo corporativo, já se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nada. Nos vemos no próximo vídeo.